noite, Brasil! Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! É hora do sacrifício. Talvez cancelem o programa de hoje, por causa do tumulto na cidade. Os agressores não estão tecnicamente vivos. Oi, eu sou Fernanda Talarico, sou redatora do Nerd Bunker e hoje a gente veio conversar com Cláudio Torres, criador, diretor, roteirista e produtor executivo de Reality Z, a nova série brasileira da Netflix. Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo. Cláudio, muito obrigada então por conversar com a gente. E eu queria saber um pouquinho como foi adaptar Dead Set, porque já é uma série relativamente antiga. Da onde veio essa ideia e como foi adaptar essa série? Essa ideia, na realidade, não veio da conspiração, veio da própria Netflix. A Netflix procurou a conspiração, perguntando se a gente tinha interesse em fazer um remake, reboot do Dead Set. Eu era fã do Charlie Brooker por causa do Black Mirror, mas não conhecia o Dead Set. Fui olhar no YouTube e fiquei chapado, achei incrível, lindo, assim. Voltei para a Netflix e perguntei, vem cá, por que diabos vocês querem refilmar isso aqui? Aí eles falaram, porque a gente queria continuar. A gente queria ir além dos 5 episódios e a gente queria fazer uma temporada de 10 e deixar aberto uma possibilidade futura de talvez ter uma segunda temporada. Aí eu perguntei, mas o Charlie está sabendo? Aí, não, super, ele vai ser produtor executivo, vai conversar, vai ler, vai, em última instância, dar a bênção dele para tocar na obra dele. Então, você chegou a conversar com o Charlie Brooker? Conversamos várias vezes, assim, em vários estágios do projeto, né? O que eu achei que a gente devia fazer era fazer o mais perto do original possível, os 5 primeiros episódios, e inserir, pouco a pouco, os personagens que iriam herdar os 5 episódios inéditos da primeira temporada. E isso foi colocado para o Charlie, para a Anabel, eles gostaram, a Netflix gostou, e assim a gente fez. Como que é criar personagens bons, que a gente se importe, e depois deixar eles para trás? Colocar a importância na história. Se precisa ficar, fica. A gente vai. Como que é criar isso e desapegar também? O que importa é o que a gente faz enquanto a gente está vivo. Né? Frase do Gandalf. Gandalf falou isso para o Frodo. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Então, acho que nesse sentido, o fato de você ter nascimento, vida e morte de vários personagens assim, faz com que o ciclo da vida deles seja completo e a gente possa chegar ao ponto até da gente se emocionar com o fim deles dentro da narrativa. Porque a gente está acostumado às séries a se apegar aos personagens e você vê até truques de roteiro para que eles continuem vivos e não... Porque as pessoas gostam, né? Por mais que muitos personagens tenham morrido, por exemplo, em Game of Thrones, em The Walking Dead, você percebe às vezes que os personagens também estão porque os fãs gostaram. E aí eu assisti aos 6 primeiros episódios e aí tem essa coisa de vou me apegar, não, isso não vai acontecer, e às vezes acontece e aí você fica, ué, como assim? E a partir de agora? Isso teve a ver um pouco com querer respeitar o Dead Set o máximo possível, ou seja, eu acho o fim do Dead Set tão bonito que eu não ousei tocar naquilo. E, na realidade, o que a gente fez foi encontrar uma maneira de ir além daquilo. E, para isso, a gente criou personagens novos, que são muito o espelho do Brasil. E isso bota todo mundo dentro de um camburão. E aí você tem ali a sociedade brasileira, ali, sob pressão, né? Assim. E a curva desses personagens, ela sobe devagar, chega ao 10º, e aí você tem que ver para ver se tivemos a mesma coragem que o Charlie ou não. Tá acontecendo alguma coisa lá fora. Tipo um
surto. Você realmente espera que a gente acredite que tem um bando de gente morta andando por aí? Marcos, não! É? Como que foi criar o Olimpo, assim? Porque o Dead Set não tem essa ideia. Como é que foi criar essa coisa de colocar os deuses e tantas referências? O Olimpo, ele veio como um show que ajudou a trazer um caráter tropicalista para a adaptação. Eu pensei muito no antropofagismo brasileiro, que é um movimento em 1922, teve um manifesto dos intelectuais da época que propunham uma retomada do nosso passado canibal, dos nossos índios nativos originais, que eram canibais. E o que a Semana de 22 propunha é que a gente comesse cultura estrangeira e botasse ela de volta na forma de arte brasileira. E esse show, por causa das fantasias dos deuses gregos, por causa do caráter kitsch das colunas e do palácio grego, do mármore, assim, eu acho que ele ajudou a criar um clima brasileiro, algo um pouco, quando aceso, enquanto o programa funciona, ele é kitsch, ele é quase de mau gosto, assim, mas quando acaba a luz e vem as trevas, né? Aí você se aproxima mais de Fúria de Titãs, God of War, Game, e um monte de outras referências onde as colunas gregas ganham um peso diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que a gente está falando sobre isso. Como é que era? O que eles estavam comendo quando eles comiam vísceras? Tinha um pouco de tudo. Tinha plástico, que servia só para morder. Tinha gelatina, para fazer alguns fígados. Me conta um pouco das suas referências, então. Que você falou de God of War. As minhas referências são muito quadrinho, li muito quadrinho na vida. Adoro ficção científica, adoro distopias, acho uma maneira maravilhosa de falar da realidade, assim, você inventar uma premissa absurda, terrível e viver dentro desse mundo, espelhando o mundo que a gente tem, né? Cláudio, a gente pode esperar uma segunda temporada de Reality Z? A Netflix diz que eu não posso prometer nada. Agradeço tanto a equipe que fez o Reality Z, assim, o elenco que a gente conseguiu reunir, pessoas realmente muito talentosas, junto com uma equipe fabulosa que teve que realmente, numa série zumbi, o elenco e a equipe técnica, ela se junta de uma maneira muito colossal, assim, talvez tenha sido das experiências mais simbióticas que eu já tenha participado filmando alguma coisa, assim. Então, aos fãs, aos que gostarem, assistam de novo, assistam mais uma vez, deixem a televisão ligada, avisem aos amigos. Cláudio, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por conversar com a gente. E espero então que a gente continue vendo bastante aí o Reality Z. Muito obrigada. Tá limpo de mortos. O problema aqui são os vivos. E agora? Agora eu vou tomar meu palácio de volta.